Pedro Braque Aguilar e eu sou o autor do artigo A Relevância das Danças Barrocas na Interpretação do Cravo Bem Temperado de Johann Sebastian Bach. Este artigo foi escrito em coautoria com o professor doutor Eduardo Monteiro, que orienta a minha pesquisa de doutorado na Universidade de São Paulo. Aproveito este momento inicial para expressar a minha profunda gratidão por poder participar deste evento. Este artigo pertence ao contexto mais amplo da minha pesquisa de doutorado em performance, que trata da interpretação do cravo bem temperado no piano moderno. Essa pesquisa investiga como a interpretação pianística pode interagir com a interpretação historicamente informada, sem, contudo, perder de vista as particularidades do piano moderno como instrumento. Isso parece relevante, sobretudo considerando o lugar que o cravo bem temperado ocupa no repertório pianístico. Ao mesmo tempo, uma obra absolutamente obrigatória na formação de todo pianista, mas que a maior parte do tempo fica fora das salas de concerto, com caráter mais de exercício do que de expressão artística. Eu prefiro acreditar que essas verdadeiras joias que são os prelúdios e fugas de Bach atendem às duas coisas. E, na verdade, o lado artístico até potencializa o seu valor didático, que, afinal de contas, a gente está falando do ensino de música. Com isso em mente, o conhecimento das diferentes referências do barroco se revela fundamental para a interpretação dessas peças, assim como da música desse período em geral. Isso representa um grande desafio, especialmente para pianistas que não estudam diretamente instrumentos de época. E nesse contexto, as alusões presentes no cravo bem temperado à música de dança são um recorte desse universo, mas um recorte bastante propício por 1. Se relacionar diretamente ao caráter das obras e 2. Aparecer frequentemente na coletânea. Como método, consultamos inicialmente diferentes autores que escreveram sobre o assunto. Encontramos casos em que há bastante convergência de opiniões, mostrando que há paralelos claros que criam expectativa de que a interpretação siga certas convenções. Em contrapartida, há casos ambíguos, nos quais as escolhas interpretativas é que determinam quais seriam os paralelos mais adequados. Em todo caso, mesmo quando não se escolhe explicitamente uma ou outra dança para relacionar a cada peça, a mera identificação do fato de que há ritmos de dança envolvidos já contribui para a interpretação. Também comparamos as partituras de peças do cravo bem temperado a movimentos de suítes de danças de Bach e analisamos gravações, tanto ao piano moderno quanto ao cravo. Ao final, propusemos nossos próprios paralelos em peças que não foram mencionadas na bibliografia consultada. Após consultar diferentes autores que trataram do assunto, ficou clara a importância dos ritmos de dança no cravo bem temperado, pela alta proporção de obras que foram investigadas sob essa ótica na bibliografia consultada. De um total de 96 peças, ou seja, dos 48 prelúdios e fugas, 29, quase um terço das peças, foram relacionadas a danças. Considerando que a maioria das fontes não apresentavam um recorte exaustivo, há várias peças que foram pouco abordadas, e algumas nem mencionadas. Portanto, a proporção poderia ser ainda maior. De fato, ao final do artigo, apresentamos algumas possíveis referências a danças não mencionadas na bibliografia consultada. Essa pesquisa se deparou com algumas limitações. Sob o ponto de vista da análise bibliográfica, foi difícil comparar diretamente avaliações feitas por autores que analisaram porções diferentes de uma mesma coletânea. Há também questões que não cabem no escopo deste artigo. Por exemplo, há outras peças que não foram mencionadas por nós nem pela bibliografia consultada e que também apresentam paralelos com movimentos de dança? Quais interpretações alternativas são viáveis para as peças que foram abordadas? A mesma investigação também poderia, e deverá, ser feita tomando como referência outras influências importantes que se entrelaçam nas obras de Bach, como os estilos fantásticos, o contraponto sacro, o contraponto de caráter mais especulativo, os gêneros de câmara, de concerto e mesmo a música teatral. Olá a todos, obrigado pela presença. Bom, meu trabalho
Ele faz parte de uma pesquisa que envolve o violone vienense, que é um instrumento de cordas de 16 pés, que teve o seu auge num momento muito curto, relativamente curto, ali entre 1750 e 1800, na região de Viena e arredores ali, né? Então foi um instrumento muito utilizado em música de câmara e solos. Foi o primeiro instrumento de 16 pés a ter um repertório significativo como solista. E acontece que tem um problema hoje em dia com esse repertório, que ele foi atribuído no passado ao contrabaixo, e que tem uma afinação diferente. E depois descobriu-se que não se tratava do mesmo instrumento, mas meio que ficou assim, ficou estabelecido quase como um repertório que o contrabaixo moderno deveria tocar, porque esse outro instrumento já não existia mais. Então, até hoje, muitas orquestras e escolas ainda pedem e atribuem esse repertório, principalmente um concerto específico, como peça de confronto para audições de contrabaixistas. Isso acarreta alguns problemas, então esse é o grande problema da pesquisa do violão vienense, né? A gente explorar o idiomatismo do instrumento, e comprovar que é uma abordagem equivocada, né? Que são instrumentos diferentes. Então a grande ideia dessa pesquisa é fazer a desambiguação, né? Separar o contrabaixo do violão vienense. Muito bem. Bom, começa com o primeiro grande problema é esse, né? Violone é um termo muito amplo, né? Ele pode se referir a vários instrumentos dependendo da época e do lugar. Então ele pode ser uma viola da gamba, pode ser um violoncelo, pode ser um contrabaixo, pode ser o violone vienense, pode ser o gamba contrabaixo. Então tem uma variedade muito grande de instrumentos. E existe toda uma pesquisa ao redor disso também, principalmente em torno de Bach e do repertório italiano mais antigo, assim, do século 17. De qual instrumento os compositores se referiam quando eles usam o termo violone. Programa de prática de performance, como eu já mencionei, né? Por muito tempo atribuiu-se esse repertório ao contrabaixo, e até hoje essas peças são requeridas dos contrabaixistas em audições. Além disso, também trato nessa minha revisão bibliográfica das aparições dessa afinação ou desse instrumento nos tratados, documentos históricos, e o atual estado da pesquisa desse instrumento. Então, citando ali os principais pesquisadores, desde os mais atuais até os mais tradicionais, os mais importantes, alguns autores nacionais também. É uma pesquisa que está começando a crescer no Brasil, um interesse por essa afinação vienense e a performance histórica usando esse instrumento. Então está crescendo bastante no Brasil, principalmente de alunos que foram estudar fora e voltaram, e com essa bagagem. Muitas gravações interessantes também nos últimos anos desse repertório no violone vienense. Então eu explorei essa bibliografia também de gravações. E cito um pouco sobre as edições antigas e modernas. Bom, é isso. Esse é o principal, essa primeira etapa da minha pesquisa de doutorado, que pretende destrinchar esse principal concerto do Dittersdorf, e seus problemas de idiomatismo e tudo mais. É isso. Muito obrigado. Meu contato para quem quiser tirar dúvidas e conversar sobre o assunto. Valeu. Meu nome é Alexandre Fontainha Ficarelli, da Universidade de São Paulo.
Vou compartilhar a minha tela para iniciar a comunicação. Tratarei sobre as perspectivas históricas e contemporâneas sobre a interpretação musical do romantismo à atualidade. Sobre isso, temos a significado de interpretar, o trinômio compositor, intérprete e ouvinte, os estilos de interpretação do romantismo, modernismo, interpretação historicamente informada e ainda notação e tradição oral. O significado de interpretar envolve a transmissão de um conteúdo musical por meio sonoro que é, então, recebido pelo público. Compreende uma complexa interação entre o texto musical, o conhecimento e a sensibilidade artística do intérprete. Segundo Kuhn, a interpretação está ligada à compreensão prévia da obra pelo músico-intérprete. Já Nermor ainda relata que a interpretação é ainda dependente da tradição oral e Cury pondera que há diferenças entre a interpretação e a notação. Direto ao assunto central desse trabalho, a estética romântica é fruto de um pensamento romântico coletivo, e um dos seus principais expoentes é Hanslick. Em seu livro Bela Musical, temos o ato em que se pode produzir o transbordar imediato de um sentimento em sons não é tanto a invenção de uma obra musical, quanto, pelo contrário, a sua reprodução. Ele defende que o momento da recriação é papel do intérprete. Já Busoni, em seu livro A New Aesthetic of Music, de 1911, relata que o intérprete deve resolver a rigidez dos signos e traduzi-los em emoção. O conteúdo e o afeto na música permeou o pensamento interpretativo e atingiu seu ápice de liberdade expressiva no romantismo. No século XX, houve uma reação contrária ao estilo interpretativo romântico. Esta mudança, segundo Hill, foi parte de uma transformação cultural mais ampla e ocorreu no período subsequente à Primeira Guerra Mundial. Stravinsky, um dos seus principais expoentes, difere interpretação de execução, sendo esta última a estrita realização de um desejo explícito, que não contém nada além do que ele ordena. O estilo performático de Stravinsky ganhou um enorme prestígio entre músicos progressistas nos anos de 1920 e 30. A nova estética moderna de interpretação consolidou-se após a Segunda Guerra Mundial, segundo Haynes. Ainda Tarusky pondera que toda a performance musical verdadeiramente moderna trata essencialmente a música realizada como se fosse composta ou pelo menos executada por Stravinsky. Nadia Boulanger, pedagoga, pregava a eliminação de elementos expressivos excessivos, como o rubato exagerado e o fraseado em arco, segundo Brooks. A interpretação historicamente informada surge nos anos 60 e buscou recriar as práticas performáticas do período barroco, tendo como base os antigos tratados, assim como a utilização de instrumentos de época. Foi uma reação à abordagem modernista que havia se tornado dominante, trazendo de volta elementos de expressividade, flexibilidade rítmica. Historicamente, vemos que o ensino musical segue um modelo de mestre-aprendiz com forte ênfase na tradição oral. Esse modelo pode levar à perpetuação de práticas interpretativas sem questionamento crítico. E também o advento e a disseminação das tecnologias de gravação tiveram um impacto profundo na interpretação musical, sendo utilizadas muitas vezes indiscriminadamente por jovens músicos para formar suas interpretações. Concluindo, observamos mudanças dramáticas nas abordagens interpretativas, desde a expressividade do romantismo até a objetividade do modernismo, e o subsequente surgimento da interpretação historicamente informada que resgata alguns dos valores anteriores. Novas abordagens analíticas, tecnológicas e interdisciplinares estão abrindo novos caminhos para a interpretação musical. O desafio atual dos intérpretes é lidar com diferentes concepções, buscando um equilíbrio entre o conhecimento histórico, a fidelidade ao texto musical e a expressão pessoal. Minhas referências. Muito obrigado. Boa tarde a todos, meu nome é Felipe e eu vou apresentar hoje o trabalho aqui, intitulado Estudo da Articulação ao Violão, Desenvolvimento do Legato a partir do Tratado de Cao-Cheng. Bom, para contextualizar, eu trago 4 pontos. Então, o primeiro
é que o tema da articulação é pouco debatido na literatura da pedagogia do violão, né? Segundo Scarduelli e Afonso. Segundo ponto, que segundo o violonista Fábio Zanon, o repertório do violão, em sua grande parte, desde o início, foi destinado à execução doméstica e para amadores. Isso refletiu no desenvolvimento da técnica. E ele comenta que a normatização da técnica do violão não é tão rica em detalhes como a do violino, por exemplo. Esse último ponto sobre a técnica de ter uma normatização menor também está atrelada à ideia que o violão não foi um instrumento que esteve presente nas grades dos conservatórios, dos primeiros conservatórios. Se comparar com os instrumentos de sopro e arco, por exemplo, eles tiveram uma normatização técnica por conta de serem os instrumentos dos conservatórios, para atender a demanda das orquestras, né? E o violão não estava não fez parte. Ele teve um desenvolvimento diferenciado. E, por fim, o comentário do maestro Oswaldo Colarusso, que argumenta que cordas dedilhadas elas têm menor grau de percepção da articulação. E é por isso que os instrumentos de arco e sopro, por exemplo, eles têm tem mais presente a questão da articulação. Os compositores têm um cuidado maior em colocar esse tipo de grafia. Bom, considerações sobre a articulação do legato no violão. Então, segundo Scarduelli, na pedagogia do violão, se fala muito do legato, mas, no entanto, é mais de uma forma mecânica. Então, a gente tem 3 exemplos aqui, né, de períodos diferentes, e a gente vê pelo padrão aqui que segue a mesma ideia do estudo da articulação, né, uma coisa mais mecânica. No tratado do Calchern, o legato é apresentado como legato prolongado e legato conectado. Então, o prolongado é como se tivesse uma pedalização, então tem um valor maior as notas do que está escrito, e o conectado é o valor que está escrito das notas. O autor também apresenta exemplos misturando staccato com legato conectado, que é esse primeiro exemplo aqui, né? As mínimas estão em legato conectado, enquanto as colcheias em staccato. E no segundo exemplo, as notas aqui em colcheia estão com ligaduras até as mínimas, então representando o legato prolongado. O legato prolongado e conectado no violão, nós temos na literatura do violão o legato prolongado já existe, mas não com esse nome, né, apenas legato. E essa grafia, com esses arcos, né, representando que as notas têm que soar mais do que estão escritas. E nós propomos o legato conectado, que é com esse mesmo arco, só que ao invés de outras ligaduras, com um tenuto para representar o valor de cada uma das notas, né? Bom, para encerrar, né, temos 3 considerações. Então, a primeira é que o violão, embora a produção metodológica seja muito grande, a articulação é um ponto pouco debatido e, em especial, a articulação em legato está mais relacionada à questão mecânica do instrumento. O outro ponto é que o Tratado de Czerny propõe o conceito de legato conectado e prolongado, e o autor afirma que isso é muito importante para o desenvolvimento do músico, a questão de você saber prolongar mais as notas ou separá-las de forma adequada. E, por fim, a gente propõe, né, uma grafia diferenciando o legato prolongado para o legato conectado. Obrigado.